Ok, então a dúvida é esta: por que a fórmula química da água é H2O? Observe, nós temos aqui então esta tabela periódica e todos esses elementos químicos aqui, eles irão efetuar ligações químicas uns aos outros para poder estabilizar-se energeticamente. Agora, observe que eu deixei de fora esse selecto grupo aqui, esta família denominada de gases nobres. Sim, os gases nobres, eles não ligam-se a outros átomos. Professor, por que os gases nobres são chamados assim? Porque eles não se ligam a ninguém e o que eles têm de diferente? Tom, eu vejo que você é um rapaz muito curioso. Eu gosto disto, tá? Então, gases nobres exatamente porque eles não ligam-se a ninguém e o que eles têm de diferente é que o seu último nível energético está totalmente preenchido com a capacidade máxima de elétrons. Observe aqui o hélio primeirão da lista. Olha, ele tem um único nível de energia e um único subnível preenchido com a capacidade máxima de elétrons, que são 2 elétrons. Todos os outros gases nobres, eles terão seu último nível energético, a sua camada de valência, totalmente preenchido com a capacidade máxima de elétrons, que são 8 elétrons. Olha, professor, então é isso, professor. Os outros átomos não têm essa capacidade máxima preenchida, professor? Não. Observe o caso do nitrogênio aqui, ó. Ele tem 5 elétrons, 2 mais 3, 5 elétrons na sua camada de valência. O flúor vai ter 7 e assim sucessivamente. O certo é que todos esses outros elementos químicos vão ter uma certa quantidade de elétrons no último nível, mas não 8. Então, professor, como é o caso do oxigênio e o hidrogênio, que são os dois elementos químicos exatamente envolvidos na fórmula química da água? Olha aqui, ó, muito boa pergunta. O oxigênio, ele vai ter 6 elétrons no seu último nível de energia. Está aqui 2 mais 4, 6 elétrons. E ele quer assemelhar-se a quem? Quer assemelhar-se ao neônio. Em qual sentido? Obter a sua configuração eletrônica, 2s2 e 2p6. Ele então precisa de 2 elétrons. Ele tem 6, para chegar a 8 elétrons, faltam-lhe 2 elétrons. Professor, 2 elétrons ele vai conseguir fazendo ligações químicas, sim. E se ele precisa de 2 elétrons, vai fazer 2 ligações químicas. O hidrogênio, professor, o hidrogênio ele vai buscar uma semelhança ao gás hélio. Ele tem um único nível, um único subnível e quer preencher esse subnível com a sua capacidade máxima, que são 2 elétrons. Ele tem 1. Para chegar a 2, professor, falta-lhe 1 elétron. Perfeito? Então ele vai fazer uma ligação química. Ah, professor, olha agora as coisas. Science Boy, você é o cara. Muito bem, mas que coisa maravilhosa. Agora já está me clareando. Agora eu já consigo vislumbrar porque a fórmula química da água é H2O. Sim, vamos trabalhar, vamos caminhar. Então aqui nós temos o oxigênio. Nós iremos representar esses 6 elétrons do seu último nível com esses 6 pontinhos aqui. Isso chama-se fórmula eletrônica ou também chamada fórmula de Lewis. O hidrogênio representamos o seu único elétron com esse único pontinho. Certo, professor? Certo. Agora eles irão fazer ligações químicas. O hidrogênio faz uma ligação química e a ligação química efetuada aqui é a ligação química covalente ou molecular, onde eles compartilham elétrons. Esses elétrons compartilhados, esses elétrons fazem parte agora tanto do oxigênio como para o hidrogênio. Perfeito, perfeito. Agora, observe, esse hidrogênio já não pode mais fazer ligações químicas. Por quê? Porque ele não tem elétron disponível para isto e nem suportaria mais uma ligação química. Agora, o oxigênio não.
para ele chegar nesta configuração química, ele precisa de mais um elétron, então ele vai fazer uma outra ligação química com um outro hidrogênio. Agora sim, então nós temos 6 elétrons, 7, 8 elétrons para o oxigênio. Ele então obedeceu aquilo que nós chamamos de regra do octeto. Professor, regra do octeto? Sim, regra do octeto é uma regra química segundo a qual os átomos tendem a ligar-se de modo a ter cada um 8 elétrons na sua camada de valência, ficando com a mesma configuração eletrônica de um gás nobre que nós estamos dizendo. Porque os gases nobres são estáveis, então acreditamos que um átomo irá adquirir estabilidade ao assemelhar-se a um gás nobre na sua configuração eletrônica. Como sabemos, professor, que eles irão se estabilizar? Ora, os átomos ligam-se para buscar estabilidade energética e os gases nobres não se ligam. Subentende, então, que os gases nobres já possuem uma estabilidade energética. Então, os outros átomos irão ligar-se para assemelhar-se aos gases nobres no sentido de obter esta configuração eletrônica. Então, aqui, meu caro, minha cara, olha aqui o oxigênio, 2 hidrogênios, a fórmula molecular, a outra fórmula molecular, nós escrevemos os átomos que compõem a molécula, são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Agora sim! Agora eu vou dormir tranquilo. Eu já sei porque a fórmula química da água é H2O. Porque o oxigênio faz 2 ligações químicas, precisa fazer 2 ligações químicas. O hidrogênio só faz uma, então precisa-se 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Muito bem, muito bem. É isto aí. Muito obrigado. Nem sei como lhe agradecer. Bom, acho que precisamos seguir nossos caminhos, né? Vamos para a sala? Ah, sim, antes que me esqueça, tome, fique com os R$10, Tom, e compre o seu lanche quando puder. Bye, bye. Meu Deus, o que eu fiz? Sequer eu perguntei o nome do meu novo amigo.